Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de controle rítmico da respiração. Nós vamos ver o centro de controle respiratório. Essa é uma área localizada no tronco encefálico, cuja função seria enviar impulsos nervosos para os músculos respiratórios. Perceba que nós já começamos a estudar o centro de controle respiratório em vídeos anteriores, quando eu falei para vocês de dois grupamentos de neurônios localizados na região do bulbo. No bulbo, nós vamos encontrar uma área de periodicidade bulbar. Vamos ver agora que na região da ponte nós encontramos a área apneústica e também na região da ponte encontramos a área pneumotáxica. Essas duas áreas em particular a gente ainda não falou. Vamos tratar dessas duas áreas neste vídeo, mas antes vamos somente relembrar qual seria a função dos neurônios situados na área de periodicidade bulbar localizada no bulbo. No bulbo, portanto, nós podemos encontrar dois grupamentos de neurônios. O grupamento respiratório dorsal, relacionado com a inspiração, e o grupamento respiratório ventral, relacionado com a expiração. Lembrando que a expiração do grupo respiratório ventral seria uma expiração forçada. Em contrapartida, a expiração que ocorre durante uma respiração calma, durante uma respiração tranquila, seria apenas devido ao relaxamento dos músculos inspiratórios. Já quando nós necessitamos de uma respiração forçada, seja por causa de uma atividade física intensa, seja por causa de alguma doença broncorrespiratória, nós vamos apresentar uma expiração forçada. Nessa expiração forçada, necessitamos da contração de músculos expiratórios, como, por exemplo, os músculos intercostais internos e também os músculos abdominais. A contração desses grupos de músculos depende da estimulação do grupo respiratório ventral, uma vez que esses neurônios estão relacionados com o processo da expiração, da saída do ar forçada dos pulmões. Contraindo esses grupos musculares, nós vamos aumentar ainda mais a pressão intratorácica e expulsar o ar presente no interior dos pulmões. Agora nós vamos ver a função da área apneústica e também da área pneumotáxica. Vamos começar a falar a respeito da área pneumotáxica. Esta área está localizada na região superior da ponte e controla o ritmo básico da respiração. A área pneumotáxica, perceba, envia impulsos inibitórios para o grupo respiratório dorsal. Conforme nós acabamos de relembrar, o grupo respiratório dorsal está envolvido no processo da inspiração. Agora veja bem, a área pneumotáxica apresenta neurônios que vão enviar projeções inibitórias para o grupo respiratório dorsal. Portanto, por dedução lógica, nós vamos ver que o resultado dessa interação entre essas duas áreas seria limitar a duração da inspiração. Vejamos agora a função da área apneústica. Essa região, essa área apneústica, apresenta neurônios também na ponte, porém, esses neurônios estão inferior em relação à área pneumotáxica que nós estudamos anteriormente. A área apneústica coordena a transição entre a inspiração e também a expiração, e conforme disse, situa inferior em relação à área pneumotáxica. A área apneústica apresenta neurônios agora excitatórios que vão levar impulsos estimulatórios também para o grupo respiratório dorsal. Veja qual seria o resultado da estimulação da área apneústica. Esta área vai prolongar a inspiração, inibindo a expiração. Mas veja bem que interessante. A área apneústica apenas vai apresentar este resultado
caso a área pneumotáxica esteja inativa. Em outras palavras, os neurônios da área pneumotáxica sobressaem em relação aos neurônios da área apnêustica. Se esses neurônios agora da área pneumotáxicas estiverem ativos, esses neurônios vão mandar informações inibitórias. Essas informações inibitórias são mais fortes em relação às informações excitatórias da área apnêustica. Por isso, o resultado da área apnêustica ocorrerá apenas se a área pneumotáxica estiver inativa. Agora nós vamos ver que nós apresentamos outras regiões que podem controlar o centro respiratório. Vamos começar a falar a respeito de outras áreas encefálicas. O córtex é uma área que apresenta neurônios que vão alterar voluntariamente o padrão respiratório. O que eu quero dizer com isso? Os neurônios que nós estamos estudando do tronco encefálico até agora, eles coordenam de forma inconsciente a respiração. Aumenta ou diminui a frequência respiratória devido a estímulos que chegam nesta área e esta informação é processada de forma involuntária. Porém, eu posso aumentar ou diminuir a frequência respiratória conscientemente. Eu posso fazer isso porque eu quero. Eu posso segurar a minha respiração, uma apneia, porque eu quis. Eu posso aumentar a frequência respiratória, porque eu quis. Vamos ver brevemente como que isso ocorre. Por exemplo, em uma situação de mergulho, eu posso conscientemente encher os pulmões de ar quando eu estou ainda na superfície da água, segurar este ar, mergulhar e prender a respiração. Obviamente, eu vou prender a respiração nessa situação para evitar a entrada de água nas vias respiratórias. Eu estou fazendo isto conscientemente, eu segurei a minha respiração devido a informações corticais que vão interferir no centro respiratório. Outras condições, como por exemplo, durante o momento que nós estamos recebendo um ar contaminado, nós também podemos segurar a respiração. Isso vai evitar a entrada de irritantes e de poluentes no nosso aparelho respiratório. Essas duas manifestações são manifestações conscientes, onde eu segurei a minha respiração. E conforme nós vamos ver, eu consigo, obviamente, segurar essa respiração por um curto período de tempo. Mas nós vamos ver quais são os estímulos que levam a gente a respirar, mesmo quando a gente conscientemente segura a respiração. O sistema límbico é um conjunto de estruturas neuronais relacionados com as emoções, sejam emoções positivas, sejam emoções negativas. Por exemplo, raiva, ira, tristeza, alegria, felicidade. Todas essas emoções apresentam componentes do sistema límbico. E, dependendo do tipo de emoção, pode ocorrer um aumento ou a diminuição da frequência respiratória. Esse seria o papel do sistema límbico no controle respiratório. Mas isso nós vamos trabalhar em detalhes quando nós formos falar a respeito da neurofisiologia do sistema límbico. O aumento da temperatura também interfere no padrão de respiração. Por exemplo, em condições onde o paciente apresenta febre. Na febre, inclusive, nós já vimos que seria uma excitação do centro termorregulador situado no hipotálamo. Quando ocorre o aumento da temperatura corpórea para combater uma infecção que o organismo está passando, frequentemente vai ocorrer o aumento da frequência respiratória. E perceba, o oposto também vai gerar uma resposta oposta.
O que eu quero dizer com isso? Em situações onde ocorre a diminuição da temperatura corpórea, como por exemplo, quando as pessoas mergulham em um lago congelado ou quando atletas entram em uma banheira cheia de gelo, normalmente vai ocorrer a diminuição da frequência respiratória e quando ocorre a imediata entrada da pessoa de uma forma abrupta numa condição dessa, ocorre frequentemente também a apneia. A apneia, para quem não lembra, é a parada da respiração. Obviamente, a apneia que ocorre nessa condição é uma apneia de curta duração, de apenas alguns segundos. Também podemos ver a dor. A dor é um mecanismo de defesa do nosso organismo e, frequentemente, o aumento da dor está associado com o aumento da frequência respiratória. Agora, conforme eu disse para vocês, nós temos uma capacidade limitada de segurar a respiração. Em outras palavras, a gente pode falar, inclusive acredito que muitos de vocês já ouviram essa expressão, é impossível morrer voluntariamente, ou seja, suicidar segurando a respiração. E isso é verdade. Nós vamos ver agora por que isso acontece. Veja bem, a maioria das células do nosso corpo apresenta uma organela chamada de mitocôndria. Nós já aprendemos a respeito da mitocôndria na playlist de fisiologia celular. A mitocôndria é uma organela que vai consumir o oxigênio com a finalidade de produzir o ATP. Porém, gente, a mesma mitocôndria vai liberar o dióxido de carbono. Agora veja bem a situação que eu coloquei para vocês. O título do nosso slide: a limitação da capacidade de impedir a respiração. Quando eu estou impedindo a respiração, eu estou impedindo a entrada de oxigênio no meu organismo. Eu vou consumir o oxigênio presente no sangue e esse oxigênio vai ser levado para as células e dentro das células as mitocôndrias vão consumir esse oxigênio para produzir o ATP. Porém, ao mesmo tempo, ocorrerá a liberação do dióxido de carbono. Olha o que vai acontecer. Em um determinado momento, vai ocorrer o aumento da concentração do dióxido de carbono. Mas lembra, nós estamos segurando a respiração, não está entrando oxigênio. Além disso, vai acumular íons hidrogênio no sangue. Perceba, tanto o aumento de gás dióxido de carbono quanto o aumento de íons hidrogênio, ambos vão exercer uma força muito grande no grupo respiratório dorsal. O que nós vimos? O grupo respiratório dorsal apresenta neurônios relacionados com a inspiração. Vai chegar um dado momento onde eu estou segurando com força, com vigor, voluntariamente a minha respiração, que tanto a concentração de dióxido de carbono quanto de íons de hidrogênio está tão grande e a estimulação do grupo respiratório dorsal é tão violenta que isso vai impossibilitar que conscientemente eu segure a respiração e eu levo a uma inspiração forçada. Pode acontecer, inclusive, gente, isso em casos extremamente inusitados e únicos, o seguinte: a pessoa pode segurar a respiração até desmaiar, mas quando ela desmaia ou vai iniciar o desmaio, ela respira. Ela vai ter um estímulo tão forte na área inspiratória que leva o grupo inspiratório dorsal a levar a informação via nervo frênico para os músculos respiratórios. Pessoal, a respeito do ritmo da respiração, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que você tenha chegado até aqui, tenha aprendido alguma coisa comigo e que essas informações contribuam com a sua formação. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais!